Olá, meu querido, live de número 212, o tempo de digerir. Você abre em Apocalipse 14, verso 5, nós vamos conversar sobre uma maneira de se viver nesse tempo do fim, em que o rotavírus e outras coisas estão aí acontecendo. Mensagem completa no nosso canal do YouTube, MPP Cássio Panucci. Olha lá. Apocalipse 14, 5, na sua boca não se achou engano, são irrepreensíveis. Então, de quem que ele está falando? Ele está falando das pessoas que foram arrebatadas, né? Antes da tribulação, né? Aqui, se você ler um pouquinho antes, o verso anterior, né? Para ser as primícias para Deus e para o Cordeiro. Fala de um número simbólico, 144 mil, fala de uma cena em que eles aparecem no céu e esses são os que estavam maduros antes da tribulação e Deus os tomou para si, né? Apocalipse 3, ele fala que na igreja de Filadélfia, né? Modelo Filadélfia de se viver o cristianismo, ele fala que ele vai tirar alguns, né, antes da hora da tribulação, verso 10, 3:10. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo para provar os que habitam sobre a terra. É difícil refutar esse verso, né? Está falando da tribulação e está falando que está falando da tribulação e está falando da gente ser tirado antes da hora da tribulação. Então, quem são esses aí? São os que já estão maduros, são aqueles que já receberam de Deus, já receberam de Deus, já receberam de Deus, o Benito está ali mostrando um negócio para mim. Aqueles que já receberam de Deus, buscaram em Deus o suficiente para se amadurecer, para ser maduros. Não basta ser um cristão que vive comendo leitinho, só o Hebreus 6 lá, só aquelas doutrinas básicas, só estudando a cartilha, o beabá, a vida inteira. Imaginou você ir para a escola e só estudar o beabá, só a cartilha, né? 10 anos estudando a cartilha, o A é o A, né? O B da bola, o C do cavalo, do cachorro, o D do dado. Lembra a cartilha, caminho suave, né? Mas não tem aprofundamento, né? Não tem alimento sólido, não tem falar de coisas celestiais, não só de coisas terrenas. Tem sim. Então, para que nós amadureçamos, para que nós cheguemos aonde o Senhor planejou antes da fundação do mundo, né? Ele planejou para cada um de nós um caminho com Ele, né? Glorioso, caminho de vitória, caminho de bênção, transformando qualquer situação numa coisa muito útil, né? Para Deus e para o reino de Deus. Ele fala dessas pessoas, né? Esses que foram arrebatados antes da tribulação, Apocalipse 14, 5. Uma das características fortes deles é que eles não têm engano na sua boca, né? Veja que ele não fala na sua língua exatamente, fala na sua boca, né? Que tem a ver com as palavras, tem a ver também com a alimentação, né? Num tempo em que as pessoas estão comendo veneno, né, por alimento, estão o tempo todo aí sendo bombardeadas, né, com agrotóxicos, coisas pesadas, né? Veja que há um limite para as coisas, né? Há um limite para se comer as coisas erradas, né, e fazer o corpo sofrer com isso, né? E o limite é a própria doença, a própria falta de ânimo, né? E se o cara bobear, morre porque comeu errado a vida inteira. Sem engano na boca, no falar, né? Não fala contra as autoridades, não critica os irmãos, não se torna juiz das coisas, né? Essa pessoa irrepreensível, sem enganos, né? Essas pessoas que já estão praticamente limpos, né, por andarem dessa maneira, só fica sujo os pés, né, como disse lá o Senhor em João 3, né? Quem está limpo, o corpo inteiro, né,
já batizou, anda na palavra, anda constantemente, diariamente com o Senhor, os pés sujos por causa do contato com o mundo, né? Você vai fazer a obra, você vai encontrar pessoas, você vai viver como todo mundo vive, e os pés ficam sujos. Então, se lavar os pés, como Jesus fez lá, você fica todo limpo. Se a gente não está vivendo como os ímpios, né, que falam qualquer coisa, fazem qualquer coisa, só corre atrás de dinheiro, né, sexo e coisas humanas e mundanas, e vão degringolando aí, vão cada vez mais decaindo, né? Se nós estamos vivendo como cristãos de verdade, né, nós podemos e devemos ler a Bíblia com atenção, né? Veja que não é tudo que nós vamos entender, mas depois de alguns anos lendo a Bíblia, diariamente, constantemente, andando em espírito, você está em condições de ler a Bíblia com mais calma, né? Ler um pedaço, meditar nele, pedir para o Espírito Santo te mostrar o que você precisa saber, o que você precisa ver. Veja, nós não precisamos saber tudo, né? Nós precisamos saber o que é necessário para nós cumprirmos a nossa tarefa. Cada um tem uma tarefa, né? A tarefa da mão é diferente da tarefa do olho, é diferente da tarefa do rim, é diferente da tarefa do coração. Cada um tem uma tarefa. E nós precisamos entender do que nós estamos fazendo, estou falando entender pela Bíblia, entender pelos conceitos de Deus. Então, é tempo de digerir, né? É tempo para quem quer realmente se amadurecer, de aproveitar como se fosse um alimento, mastigar bem, né? Para aproveitar todas as coisas. Eu li uma vez num livro que o que não descer líquido pela garganta, né, o corpo joga fora, ele não aproveita. Tem que ensalivar, mastigar, né, o suficiente para aquilo se tornar líquido, né, e misturado com a saliva para o corpo fazer a digestão corretamente. E assim a palavra de Deus, né? Depois de anos meditando nela, nós podemos digerir certas partes, né? Podemos aprofundar certas partes e ter a revelação do Senhor. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te dê graça nessa caminhada, nós possamos digerir o que é preciso da palavra, termos essa postura de não ter engano na nossa boca, de sermos irrepreensíveis. Nós oramos e agradecemos. Oramos para que você esteja entre esses vencedores que vão ser arrebatados antes da tribulação, em nome de Jesus.